pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então agora eu vou apresentar para vocês um vídeo discutindo um pouco mais sobre a ideia sobre planejamento, plano de ensino e plano de aula. Espero que vocês aproveitem e possam utilizar nas discussões de vocês. Vamos lá, para começar. Planejar é basicamente organizar ações, organizar a tomada de decisões. Segundo Meneghello e Santana, o planejamento em si é um instrumento direcional a todo o processo educacional, porque ele estabelece e determina as grandes urgências, ele indica as prioridades básicas, ordena e determina todos os recursos e meios necessários para a consecução de grandes finalidades, metas e objetivos da educação. Basicamente, isso é uma ideia importante de se pensar. Junto disso, planejar também é a atuação concreta dos educadores no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo todas as situações, as suas ações e situações o tempo todo, envolvendo permanente interação entre os educadores e entre os próprios educandos. E por isso, e a partir de Fusari a gente tem essa ideia de que o planejamento implica essa articulação. Como a gente vem discutindo na aula, o planejamento ele também envolve essa ideia de eu pensar onde eu estou, em qual contexto eu estou, para que estou pensando, para poder organizar para onde eu vou, de que forma eu vou, trabalhar com os meus alunos. Segundo Schmitz, planejar é qualquer atividade, essa ideia de que qualquer atividade para ter sucesso necessita ser planejada. O planejamento é uma espécie de garantia dos resultados. E sendo a educação, especialmente a educação escolar, uma atividade sistemática, uma organização da situação da aprendizagem, ela necessita evidentemente de planejamento muito sério. Não se pode improvisar a educação, seja ela qual for seu nível. Nesse sentido, vejam que planejar é fundamental. E para a gente discutir planejamento, a gente pode pensar em algumas situações, alguns elementos que vão marcar a importância desse planejar. Por exemplo, quando eu penso que o planejamento envolve conhecer o meu aluno, conhecer aquilo que ele pensa, os seus conhecimentos prévios, todas as discussões que a gente já vem fazendo em aula, eu posso notar que a ação docente, a mediação didática, todo esse processo de buscar trabalhar com o aluno, pode desencadear um processo de ampliação do seu repertório conceitual, de ampliação das suas possíveis discussões, de trabalho com uma complexificação dos conhecimentos do aluno. Além disso, planejar também pode nos ajudar a nos prepararmos para situações do tipo, a gente pensa, imagina, cogita uma aula com a participação de vários alunos, cheia de elementos que a gente possa trabalhar, que a gente possa organizar. Contudo, chega lá na hora e aqueles monte de alunos que a gente pensou que tinha, não tem. Pode, por exemplo, ser um dia de chuva numa escola que os alunos não vão e a gente não consegue se organizar. Mas, fundamentalmente, o planejamento nos permite organizar as ações e, deste modo, também nos permite pensar outras estratégias. O planejar tem disso. Eu pensando naquilo que eu quero fazer, eu crio condições para poder alterar aquilo que eu vou fazer no momento. Eu posso buscar situações alternativas. E nesse sentido, o planejar simplesmente significa organizar uma ação que ela possa ser mudada. Tenham isso em mente, vocês nunca vão produzir uma ação, um planejamento que vai ser 100% realizado na ação de vocês. Sempre há uma situação não prevista, sempre há uma situação diversa daquela do que vocês imaginaram, mas o planejar tem disso. E por isso é importante planejar para que a gente possa se organizar, para que a gente possa prever uma série de possíveis situações, de modo que quando outras situações aconteçam, a gente já tem tanto repertório, tantas ideias já organizadas, que essas situações adversas não vão nos influenciar ou impressionar negativamente. No sentido muito geral, a gente também pode pensar quais planos que a gente desenvolve em sala de aula. Então a gente pode trabalhar com a ideia de plano de ensino e plano de aula. Quando a gente busca o plano de ensino, a gente pode entender que ele é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano, um semestre. Ele é um documento mais elaborado.
no qual aparecem os objetivos específicos, conteúdos e desenvolvimento metodológico. Basicamente, o plano de ensino é essa ideia de um trabalho longo prazo, né? Enquanto que o plano de aula tem uma perspectiva, tem uma ideia, né, de poder ser organizado a partir de uma sequência de tudo que vai ser desenvolvido em um dia letivo, em uma aula. É a sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem numa dinâmica de ensino-aprendizagem, isso a partir de PLET, né? Nesse sentido, a gente pode perceber as diferenças entre o plano de ensino e o plano de aula. O plano de ensino ele tem um caráter muito mais prolongado, é um ciclo muito maior, porque ele busca trabalhar com todo o semestre, ou com todo o ano, ou com todo o trimestre. Enquanto que o plano de aula, ele busca uma fração deste processo. É como se vários planos de aula fossem ser incluídos, né, dentro de um plano de ensino mais amplo. Tá? Então é uma fração do plano de ensino aquele plano de aula. É uma parte, como a gente tem na imagem, né? Ou seja, é daquela aula o meu planejamento. E, obviamente, entender isso implica em conseguir organizar, né, essas diferenças. Por exemplo, em termos de elementos básicos, o plano de ensino ele deve apresentar a justificativa daquela disciplina, né? Ele deve buscar trabalhar para que, né, essa disciplina serve, o porquê, para quê, para quem, né? Assim também é importante a gente buscar trabalhar com os objetivos gerais específicos, onde o objetivo geral do plano de ensino ele é bem mais amplo, ele vai buscar mostrar o que está se buscando trabalhar com a disciplina, né? Enquanto os objetivos específicos vão ser o desdobramento desse objetivo geral no sentido total da disciplina. Ainda a sequência de conteúdos, né, ou conteúdos programáticos, no plano de ensino, tem essa característica de que eles são listados, tanto os conceituais quanto, né, aqueles atitudinais, procedimentais, eles são organizados em ordem de trabalho, né? E normalmente a gente prefere, assim como a gente já viu nas aulas anteriores, né, na própria noção de grau de profundidade, ou seja, uma profundidade crescente. Ainda é fundamental trabalhar a ideia da metodologia, né? Como que vai ser realizada? Né? Que estratégias vão ser pensadas ao longo desse ano no plano de ensino? Nesse sentido, ela pode ser tanto trabalhada em texto ou em tópicos, né? De modo que vocês consigam ter uma noção mais ampliada daquilo que vocês querem fazer, daquilo que vocês planejam desenvolver ao longo desse ano, semestre ou trimestre. Também é importante trabalhar com as formas de avaliação e no plano de ensino ela é muito mais ampla, muito mais geral. Por exemplo, eu posso botar que eu vou fazer uma prova, 2 provas, um trabalho em grupo, de modo geral. No caso daquelas avaliações do tipo prova ou até visitações, né, os relatórios das apresentações e tudo mais, eu posso botar já até uma data para poder me organizar, sabendo que essas datas podem mudar, sabendo que o planejar significa mudar essas coisas conforme a gente vai desenvolvendo a nossa aula. É óbvio que também é importante ter a bibliografia, né? As referências utilizadas tanto por vocês, né, professoras e professores, e aí a gente pode botar aquela bibliografia básica que vocês indicam que os alunos têm de acessar, que vocês utilizaram para construir as aulas, e também aquelas bibliografias complementares, né, que são aquelas basicamente que podem ou aprofundar um pouco mais a discussão ou ainda podem nos auxiliar em um sentido mais básico da discussão. Uma vez que esses são os elementos básicos do plano de ensino, a gente pode pensar que o plano de aula ele tem processos parecidos, mas que não são tão iguais justamente pela sua temporalidade. O plano de aula é daquele dia, daquela aula, ou no máximo de uma sequência de 2, 3 aulas que estão articuladas com o mesmo objetivo. Nesse sentido, é importante então trabalhar com o plano de aula o objetivo geral e específico daquela aula. Ele é mais direto no caso do plano de aula, né? O objetivo do plano de aula ele é mais pontual, é aquela aula. Qual é o objetivo daquela aula, daqueles conteúdos, daqueles procedimentos, daqueles conteúdos de modo mais geral, né? Ele é muito mais especificado. De modo geral, os objetivos específicos também são mais detalhados nesse caso. Ainda, no plano de aula, a gente também organiza a ideia da metodologia. Como é que ela vai ser feita? Como é que é a metodologia da aula? E agora não mais de modo genérico, conversações, aula expositiva e dialogada,
mas sim mais detalhado. A metodologia organiza as etapas da aula que o professor ou a professora pretende realizar. E percebam que o plano de aula tem que ficar muito claro que etapas se busca seguir, e é óbvio que elas têm que ter coerência com os objetivos propostos. Num segundo momento, também é importante a gente trabalhar os recursos. Por quê? Uma vez que isso aqui é o plano de aula e eu planejo utilizar um data show, planejo fazer uma aula com modelos moleculares, eu tenho que trazer esses recursos, por exemplo. Eu tenho que botar aqui no plano que quando eu pensei esta aula, eu pensei no uso desses recursos. E aí torna muito mais fácil eu me organizar. Por exemplo, na aula que vem eu vou fazer a aula de modelos moleculares e no plano daquela aula eu vou ter como recurso os próprios modelos moleculares. Então eu posso vir aqui direto e já separar esse material para a próxima aula. É no sentido de tornar mais possível, mais viável esta discussão. Ainda, aqui, a gente também pode trabalhar no plano de aula, é fundamental, a ideia de avaliação. Porque a cada aula, assumindo a noção da avaliação continuada, da avaliação formativa, eu posso destacar elementos que eu estou a avaliar. Eu posso destacar elementos que eu vou valorizar neste meu processo. E, portanto, eu posso e devo apontar quais são os critérios de avaliação. Isso torna o processo tanto claro para mim quanto para o aluno. E, de novo, as referências daquela aula. Todo plano precisa de referências. Então, é importante que para aquela aula eu também possa trazer, tanto para mim quanto para os alunos, os pontos que eu destaco como importantes nesse processo. Vocês podem perceber que esses elementos que eu trago aqui são justamente os elementos que aparecem lá nos arquivos que vocês têm disponíveis em termos do modelo de plano de aula que o Fábio utiliza lá no estágio com vocês, vai utilizar no estágio com vocês, e o modelo do plano de ensino que, embora muito semelhante, tem algumas diferenças, Então são dois documentos importantes de vocês trabalharem e acompanharem a leitura deles junto com essa própria aula, tá certo? Também indico, com maiores informações, 2 vídeos no YouTube que vão tratar sobre plano de ensino e plano de aula, 2 vídeos bem interessantes, de um tempo curto, que permite vocês também assistirem complementando este vídeo aqui. E ainda, por fim, eu indico a bibliografia utilizada para realizar esse pequeno vídeo, e que vocês podem consultar tanto pelos materiais aqui dessa videoaula, quanto na internet, eles estão disponíveis lá. Tá ok então, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês aproveitem essa curtíssima videoaula, mas que ela possa colaborar na discussão que vocês vão fazer, nos planejamentos de vocês e nas aulas que vocês, a partir da semana que vem, passarão a apresentar. Tá certo? Aproveitem, estudem, leiam, produzam suas aulas e que a gente segue se vendo. Tá bom? Tchau, tchau!